livro A Unção da Cura, de Kenneth Hagin. Capítulo 8. Resultados da unção da cura. O jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, verso 27. Ao estudarmos sobre a unção que quebra os jugos, ou sobre a unção da cura, uma das conclusões é que o poder divino da cura é uma substância tangível. Precisamos saber disso e crer. John D. Lake foi um homem usado poderosamente por Deus. Ele fez algumas afirmações interessantes sobre esse poder de Deus, como por exemplo, o seguinte comentário: essa é uma das coisas mais difíceis de ser compreendida. Para as pessoas que não estão familiarizadas com o ministério de cura, que a unção de Deus é tangível, tão real quanto a energia elétrica e quanto qualquer outra força da natureza. Sim, muito mais. É o princípio vivo por trás de toda manifestação de vida, em todos os lugares. Queridos, gostaria de pedir para você agora, eu estou enviando esse livro em audiobook para você, gostaria que você contribuísse, desse pelo menos um like, um joinha. Isso vai ajudar muito o nosso canal. Isso vai enviar esse vídeo para várias pessoas e com certeza tem muitas pessoas precisando ouvir sobre cura, sobre libertação. E se você se inscrever em nosso canal todas as vezes, aperta lá agora, inscrever-se e ativa o sininho. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, e eu só vou trazer livros muito bons, livros relacionados à cura, libertação, com certeza isso vai enriquecer a tua vida. Inscreva, ativa o sininho e dá teu joinha. Isso vai contribuir para nós. Amém? Prosseguindo, o Dr. Lake prosseguiu dizendo o seguinte: se conseguíssemos fazer o mundo entender o poder do Espírito de Deus, os homens descobririam que a cura não é somente uma questão de fé e da graça de Deus, mas uma aplicação perfeitamente científica do Espírito Santo às necessidades humanas. Por outro fato concernente ao poder divino da cura é que ele é transferível. Pode passar de uma pessoa para outra por meio de imposição de mãos, ou mesmo as roupas de Jesus, de Paulo. Em ambos os casos, as roupas funcionam como acumuladores de poder. Precisamos entender bem esse aspecto da unção da cura para que ela seja útil para as nossas vidas. Precisamos conhecer as leis que governam para obter todos os benefícios. Por isso, temos que prosseguir estudando. É como comer uma comida da qual gostamos muito. Por exemplo, gosto muito de bife. Eu não digo, bem, comi bife a semana passada. Não, eu vou querer fazer isso novamente hoje. Não, eu comerei bife sempre que tiver a oportunidade. Igualmente, esse assunto de unção da cura é uma boa comida. A palavra de Deus é uma ótima comida. Quero suas bênçãos sempre. Outros resultados da unção. Falamos sobre alguns dos efeitos da unção da cura, aquela especial que Deus dá a alguns. Vimos muitos casos de cura na Bíblia, nos ministérios de Jesus e de Paulo. Também vimos exemplos de cura em meu ministério e de outros pregadores. A unção da cura, porém, não opera apenas para curar moléstias ou enfermidade. O texto de Isaías diz: o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. Lembre que nos capítulos anteriores dissemos que o jugo é tudo aquilo que nos prende a pessoas. Dissemos que o jugo é tudo aquilo que prende as pessoas. Há muitas coisas, além das enfermidades, que podem realmente prender uma pessoa. A unção especial também expulsa os demônios. Já mencionamos antes e agora veremos mais detalhes sobre outro fato, que muitas vezes é ignorado, sobre a unção da cura. Ela não somente liberta dos males e enfermidade, mas também expulsa demônios. Lucas 6, 17 a 19. E descendo com eles, parou num lugar plano,
e também num grande número de seus discípulos e grande multidão do povo e de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhes, porque saía virtude que curava a todos. No versículo 18, somos informados que tanto os enfermos quanto os atormentados por espíritos malignos foram curados. Como isso ocorreu? A resposta está no verso 19. Saía dele, de Jesus, virtude, poder, que curava a todos. Em Mateus capítulo 8, é dito que Jesus expulsou os espíritos malignos com a sua palavra. Mateus 8,16. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles o espírito e curou todos os que estavam enfermos. Esse texto não revela detalhes sobre como os doentes eram sarados, apenas menciona a cura. Jesus pode tê-los curado com unção, mas expulsou os demônios e curou com a sua palavra. O texto não deixa dúvida. Com a sua palavra expulsou deles os espíritos e o curou todos que estavam enfermos. Assim, em Mateus 8,16, vemos que a conexão entre a cura e a libertação dos espíritos malignos. Observe uma outra coisa em Lucas 6, 17 e 19. No versículo 18, é dito que os enfermos se aproximavam de Jesus para ouvi-los e serem curados. Assim como os atormentados de espírito imundo eram curados. Evidentemente, nesse caso, a libertação se dava por meio da unção da cura. Pois no verso 19 lemos: e toda a multidão procurava tocar-lhes, porque saía dele virtude que curava todos. Porém, em Mateus 8,16 temos: com a sua palavra expulsou deles os espíritos. Além disso, os espíritos malignos sempre devem ser expulsos. Esse é o ponto no qual alguns se equivocam. Certamente você pode proferir uma palavra de fé para expulsar o demônio, mas quando está operando sobre a unção, ela os expulsa. Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. No verso 12, é dito que os espíritos malignos saíam das pessoas quando elas tocavam com roupas de Paulo. Não havia quem discernisse os espíritos, ou proferisse a palavra de fé para expulsá-los. A unção bastava para expulsá-los. Aprenda como Deus opera e haja como Ele. Muitas vezes o nosso problema é que desejamos colocar tudo dentro de uma caixa. Uma atitude do tipo: é assim, não existe outra opção. Em nosso pensamento limitado, não permitimos que Deus faça tudo o que deseja fazer, porque imaginamos que a maneira como Ele faz é única e pronto, não há outra forma. Algumas pessoas acreditam que os demônios sempre têm de ser discernidos e expulsos verbalmente. Entretanto, lemos que, quando as roupas de Paulo foram colocadas em contato com os doentes, as enfermidades e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 12. Ninguém expulsou os demônios, simplesmente o contato com as vestes os obrigou a sair. A mesma unção que operava a cura também expulsa os demônios. Muitas vezes as pessoas me procuram depois de passar pelas filas de oração e dizem: eu entrei na fila para receber a cura, pensei que tinha fé para ser sarada, mas acho que o meu problema é demônio. Eu sempre interrogo: qual é a diferença? O mesmo poder que restabelece a saúde expulsa os demônios. E o poder entrou em você. Não se preocupe se você não se preocupe se era ou não o demônio. Apenas caminhe pela fé, você está liberto. O problema consiste em as pessoas imaginarem que com o demônio
tem de haver outro critério, como discernir e expulsá-los verbalmente, acreditam mais no que acham e não no que a Bíblia ensina. Um poder maior do que qualquer jugo. Se você está operando pela fé, sem a unção precisa proferir palavras de fé. Entretanto, quando a unção da cura está se manifestando, a mesma unção que cura também expulsa os demônios, os espíritos malignos. Note que a Bíblia não fala nada sobre Paulo proferindo qualquer palavra. Quando suas roupas foram levadas aos endemoniados, também não dizia nada sobre Jesus proferindo qualquer palavra em Lucas 6. Lucas 6, 17 e 19. E descendo com eles, parou um lugar plano, e também grande número de seus discípulos e grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém e de toda a costa de marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de todas as suas enfermidades, como também os atormentados de espírito imundo eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía virtude que curava todos. Quem está incluindo nesse todos, no versículo 19? Todos os enfermos e todos os atormentados por espíritos. A unção de cura as enfermidades, expulsa os espíritos. Note isso em meu ministério. As pessoas entravam na fila da oração para receber a cura, mas sob a unção tangível da cura, elas recebiam mais do que isso. Muitas que precisavam da libertação de espíritos malignos alcançavam. Tenho ajudado gente que no passado esteve envolvida com o ocultismo. Depois nasceu de novo, ficou cheio do Espírito Santo e começou a viver corretamente. Mas, mesmo assim, ocasionalmente, sofreu de opressão demoníaca. É claro que tais pessoas são mais possuídas. É claro que tais pessoas não são mais possuídas, mas os espíritos malignos ficam ao redor delas, perturbando-nas. Elas ouvem ruídos, vozes durante a noite. Por isso, ao entrarem na fila da oração para receber a cura, também são libertas dessas opressões. Muitos dos que vão àquela fila são escravos do alcoolismo. Algumas querem orações por libertações, outras por cura. Já ouvi muitos testemunhos de pessoas que alcançam a libertação de espíritos malignos por meio da unção. Elas contam que eram escravas do alcoolismo, mas quando impus as mãos foram libertas pelo poder de Deus. Meu irmão, que era oficial do exército, um irmão que era oficial do exército americano, deu testemunho de como fora liberto do álcool. Ele diz: quando eu estava na ativa, fui internado em 3 clínicas para me livrar do alcoolismo. Entretanto, ao sair, eu retomava o vício. Depois que se aposentou, aquele homem se internou em mais 3 clínicas, mas não conseguiu recuperar-se. É claro que ele esteve afastado de Deus naqueles anos. Ele disse que se lembrava de que quando tinha 30 anos de idade e conheceu o Senhor. O irmão contou: lembrei-me da história do filho pródigo, em Lucas 15. Assim ajoelhei-me e orei: Senhor, querido, quero retornar à casa paterna, como o filho pródigo. Perdoe-me. Sei que o Senhor me recebeu de volta. Eu tive paz no meu espírito, senti que como um peso de 1 tonelada tivesse tirado de cima de mim. Porém, o meu corpo continuava preso pelos demônios do álcool. Eu não conseguia parar de beber. Um dia um amigo convidou aquele homem para participar de uma campanha que eu realizava em uma igreja. Ele aceitou e foi. O que ele viu lá foi algo novo. Posteriormente ele confessou: nada entendi sobre o que estava acontecendo. É claro, havia anos que não ia a uma igreja, por isso nunca tinha visto alguém impor as mãos. Nem todos de mãos estendidas, orando em voz alta ao mesmo tempo. Quando ele era criança, ia a uma igreja tradicional. O ex-oficial me contou que ficou impressionado quando viu que quase todas as pessoas sobre as quais eu impunha as mãos caíam no chão. Disse ao amigo:
Vou entrar naquela fila, pois preciso desesperadamente de ajuda. Só não quero cair no chão como os outros. Depois que ele entrou na fila, recebeu a oração e a imposição de mãos, falou que a única coisa que se lembrava era de ter levantado do chão. Não lembrava como caíra. Disse-me: quando você impôs as mãos sobre mim, eu senti aquele poder incrível. Duas coisas extraordinárias aconteceram. Senti algo como uma corrente elétrica, uma onda de calor em todo o meu corpo. Primeiro tive uma profunda experiência espiritual. Cheguei mais perto de Jesus, comecei a amá-lo mais. Segundo, o demônio do álcool, que me prendia por tantos anos, deixou-me. Desde então nunca mais tomei uma gota de bebida alcoólica. Nunca mais desejei beber. Glória a Deus pelo seu poder, a unção. A Bíblia afirma: as enfermidades fugiram dele e os espíritos malignos saíram. Há um poder muito maior do que o poder do diabo, muito maior do que as enfermidades e males. Esse é o poder de Deus. Você precisa saber que existe algo para poder utilizar. Falamos sobre os resultados da unção da cura, o maravilhoso poder de Deus. Por que não vemos maiores benefícios da unção? Uma das razões é que muitas pessoas não sabem que tal poder existe. Aqueles que sabem da existência da unção não sabem como apossar dela e obter os resultados práticos. Como já afirmamos, há um paralelo entre a eletricidade que opera no mundo natural e o poder de Deus que atua no mundo sobrenatural. Assim como o homem descobriu as leis que governam as operações de eletricidade, podemos encontrar e colocar em prática as leis que regem a eletricidade celestial, que é o poder de Deus. Sabemos que a eletricidade existe desde que Deus criou o universo. Então por que não operava ou manifestava-se automaticamente? Porque há certas leis que a governam a sua operação. Pessoas perguntam com relação à unção de cura, se o poder de Deus está sempre presente, porque às vezes não se manifesta. Não deve estar presente. Talvez nem exista. Porém, o poder de Deus é muito mais real do que em todos os lugares. A maioria das pessoas não conhece as leis espirituais que governam a unção. Usando as descobertas. No mundo natural, o homem teve que primeiro descobrir a eletricidade, para depois explorar o seu funcionamento e benefícios. Lembre-se, o fato de você não saber que uma coisa existe não significa que ela não exista, apenas que você não a conhece. Portanto, não poderá beneficiar-se dela se não sabe da existência. Mas, ao descobrirmos algo, como a eletricidade ou o poder de Deus, temos condições de utilizá-lo. Por exemplo, pense na época antes da descoberta da energia elétrica. As pessoas usavam o fogo para iluminar as casas. Mesmo depois de conhecer a eletricidade, não sabiam como funcionava e como utilizá-la de forma prática. Então, Benjamin Franklin descobriu como fazer isso. Aprendeu a colocá-la para funcionar. Desde então, ela tem sido uma tremenda bênção para toda a humanidade. A bênção chega quando o poder é colocado em ação. Não reconhecemos mais a bênção da eletricidade até que uma tempestade interrompe a transmissão. Nossa geladeira para de funcionar, os alimentos guardados nela estragam, os aquecedores não funcionam e ficamos congelados. Algumas pessoas mais idosas ainda lembram o tempo em que não existia nenhuma dessas comodidades modernas. Lembro-me quando eu era criança. Não tinha uma geladeira em casa, usávamos uma caixa de isopor com gelo vendido por alguém que usava uma carroça. Depois foi substituída por um carro Ford.
Na época em que a geladeira foi inventada, as pessoas começaram a comprar os aparelhos, mas quando eu e minha esposa casamos, tinha uma caixa de isopor. Só adquirimos aquele eletrodoméstico depois de vários anos. Ken e Patty já haviam nascido. Quando colocamos a geladeira em casa, parecia que estávamos no céu. Que maravilha era a eletricidade! Na ocasião em que eu pastoreava minha segunda igreja, também não tínhamos água encanada em casa. O banheiro era do lado de fora. Os jovens de hoje têm toda a facilidade. Até 1943, todas as residências onde morávamos, eu pastoreei diferentes igrejas. Não havia água encanada. Na última havia um hidrante no quintal, o qual apanhávamos água para a cozinha. Eu ajudava um irmão a construir algumas casas, por isso eu tinha uma noção de serviços de encanador, eletricista, carpintaria, pintura de parede, entre outros. Então tive uma ideia de encanar água. O hidrante não ficava longe, de forma que eu precisava apenas de alguns metros de cano, alguns ajustes internos. Descobri um encanador na cidade, que era também um pregador do evangelho, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Convidei-o para ministrar à noite e em minha congregação e fazer o serviço em minha casa. Durante o dia, logo tínhamos água em casa. Continuamos tendo de esquentar a água no fogão, mas a água encanada já era uma grande bênção. Alguns irmãos da igreja ficaram zangados porque não tinha água encanada em suas residências. Minha resposta para eles foi: façam alguma coisa. Não pedi para alguém fazer o trabalho pesado para mim. Eu mesmo cavei os buracos, instalei os canos do hidrante até a minha casa. Apenas a parte interna, o mais fácil, pedi para aquele irmão que era um profissional. Eu poderia tentar fazer, mas correria o risco de ocorrer vazamentos nos canos posteriormente. Assim possuímos uma geladeira e água encanada em nossa residência, com 3 cômodos. Pensávamos que havíamos chegado lá. Tínhamos o que havia de melhor. Naquela mesma casa contávamos com um fogão a lenha para aquecer todos os cômodos no inverno. De fato, a sala ficava aquecida, mas os quartos gelado. Na cozinha havia um velho fogão a querosene, porém em 1943. Durante a Segunda Guerra Mundial, não poderíamos comprar as peças para o velho fogão a lenha. Por isso, nossa comida cheirava a querosene. Achei que poderíamos ter um fogão a gás. Na residência anterior tínhamos um, o qual guardamos, mas naquela casa não havia encanamento de gás, por causa da guerra. Não era possível comprar o material necessário para isso, a menos que tivesse uma permissão. Fui à companhia de gás, tive de preencher vários formulários, queria saber tudo, de onde eu era, minha idade, minha expectativa de vida, o nome dos meus avós, dos meus tios, dos meus primos, etc. É claro que estou exagerando, mas havia mesmo 3 ou 4 formulários para eu preencher. Finalmente perguntaram-me como cozinhávamos e a resposta que tínhamos um fogão a lenha e um a querosene. Disseram não, meu pedido não podia ser entendido como prioridade e eu não poderia comprar o material para encanar o gás. Um dia passei em frente a uma loja de ferramentas e vi vários equipamentos a gás expostos na calçada. O dono da loja disse: encontrei esse equipamento em um Ford Work e comprei sem precisar autorização alguma. Se você quiser, pode comprá-lo pelo preço que paguei. Um funcionário da companhia de gás havia me dito: encontrei um cano de gás atrás de uma subestação. O mato tinha encoberto as válvulas e por isso nem sabíamos que aquele encanamento existia. Se você quiser, podemos conduzir o cano até o limite da sua propriedade, sem precisar de formulários. Assim, comprei os equipamentos na loja de ferragem, pedi a ajuda de um jovem da igreja, preparamos tudo. Então, o funcionário da companhia foi até lá e conectou a nossa instalação à linha de gás. E, uma vez que tínhamos um fogão em cada cômodo,
toda a nossa casa ficava aquecida no inverno e podíamos usar o fogão a gás na cozinha. Então tivemos a certeza de que não poderia ser melhor. Possuímos tudo, uma geladeira, água encanada e gás. Quero te dizer o seguinte: quando você não sabe da existência de algo, não pode tirar proveito. Mas, mesmo sabendo, ainda que precisa saber como se apossar dos benefícios, como no caso da eletricidade ou do poder de Deus, então quando você utiliza, recebe a bênção. A palavra de Deus, a chave para compreender a unção. Quando o homem descobriu a eletricidade, não sabia como usá-lo para aquecer, resfriar e iluminar. Mesmo assim, a eletricidade já permitia fazer tudo isso. Veja bem, o potencial estava lá, todo o tempo. Se alguém dissesse aos homens das cavernas que eles precisavam usar luz elétrica, questionariam: o que é isso? Você explicaria que existe uma energia conduzida através de fios. Eles novamente perguntariam: o que é um fio? Você, depois de explicar, comentaria entre eles: essa pessoa é louca. Comentariam eles: essa pessoa é louca. Sabemos que nada disso existe. Ocorre o mesmo quando tentamos explicar o poder de Deus em algumas igrejas, que não sabem sobre isso. As pessoas nunca ouviram falar. E quando leem na Bíblia sobre o poder, interpretam de acordo com a tradição religiosa. Elas podem dizer: e esses que creem nessas manifestações de poder perderam o juízo. Sabemos que tal coisa não existe. Se existíssemos, nós a teríamos. Irmãos, queridos, mais uma mentalidade errada. Perde-se. Não se emprega tempo para realmente saber o que a Bíblia diz. Simplesmente imagina-se que Deus opera de uma certa maneira e pronto. Que não há mais o que aprender. Supõe-se que o poder de Deus fosse real. Saberia manifestar-se sempre, deveria manifestar-se sempre. Se não houvesse manifestação, então o poder não é real. Por outro lado, muitos conhecem a unção divina da cura. Muitos já tiveram contato com esse poder, embora não compreenderam bem como ele funciona. Graças a Deus. Porém, temos a palavra para ajudar-nos a entender, a utilizar a unção. Querido, gostaria de te pedir, deixe teu joinha lá e compartilhe esse vídeo. Deus vai fazer infinitamente mais na tua vida. Amém?